seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar. Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda precisam. Olá, boa tarde. A paz de Jesus e o amor de Maria. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo da série Jesus, Eu Confio em Vós. Espero que tenham gostado do primeiro vídeo. Quero contar com comentário de vocês para saber o que vocês estão achando, alguma sugestão, tá? Fiquem à vontade, serão sempre bem-vindos. Lembrando, para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu sou serva no grupo de oração Jesus é a Salvação, da Igreja São Benedito aqui de Barretos, São Paulo, e também sou membro da Pastoral Familiar da Paróquia do Bom Jesus, também de Barretos, São Paulo. E quanto ao grupo de oração, assim que acabar a quarentena, já estou convidando de antemão a todos que estiverem assistindo a irem nos visitar para rezar conosco. Será muito bom, muito frutuoso, tenho certeza, e serão todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus caminha nas águas. Vocês podem perceber que eu vou seguir uma sequência relacionada a evangelhos ligados a São Pedro, a evolução espiritual dele, da confiança dele, né, em Jesus. É isso que eu senti no meu coração e tenho sentido a cada dia mais, que é o caminho que a série deve tomar. Vamos fazer assim como Pedro, crescer a nossa fé em Jesus, que a gente possa caminhar com Jesus, na certeza que Ele vai tocando no momento certo, a nossa fé vai chegar a um ponto, né, de São Pedro virou o Papa, né, o primeiro Papa da Igreja. Não que a gente fica pensando na questão de aparecer, de ser maior, não, mas de confiar inteiramente em Jesus a ponto de dar a vida por Ele. Esse é o nosso objetivo. Não que a gente precise morrer por Ele, mas que a gente tenha a coragem de anunciar o Evangelho a todos e que mesmo que isso custe a nossa vida. Então vamos todos juntos exercitar essa fé em Jesus? Primeiro vamos rezar ao Espírito Santo para que nos ilumine, né? Abra nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos para acolher a palavra de Deus. E que ela caia como uma semente em nossos corações, a produzir muitos frutos, porque será muito acolhida, será regada, será adubada todos os dias por nós. Que assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa nos cobrir com seu manto protetor, nos livrando e nos protegendo de qualquer cilada do inimigo. E sempre, quando a gente chama Maria, seu filho logo vem, junto com ela, que venha também Jesus a interceder por nós, a nos dar a graça da confiança nele, que assim seja. E eu creio, neste momento que ele está aqui, já está abrindo nossos corações e está esperando, né? Que a gente abra a porta das nossas casas, dos nossos corações, né? Primeiro os nossos corações. A gente abrindo a porta do coração, a visita entra. Não é assim que a gente faz quando a gente vai receber uma visita? Assim é com Jesus. Abra a porta do seu coração. Peça ao Espírito Santo que quebre sua autocrítica e aceite a palavra de Deus da maneira que ela é, não da maneira que você deseja que ela seja, porque a gente tem essa vaidade, que esse espírito de vaidade, de adaptar o Evangelho ao nosso querer, seja quebrado neste momento. Seja expulso em nome de Jesus. Vamos lá, hoje o Evangelho é Mateus capítulo 14,
versículos, fugiu a página aqui, Mateus 14, versículos 22 a 36. Então, vamos lá? Jesus está estendendo a mão dele a cada um de vocês, tenho certeza. Vejam a mão de Jesus e agora segurem ela e vamos juntos ver a sua palavra. É a palavra que dá vida, que nos perdoa os nossos pecados. Creiam, que cura, liberta. Vamos lá. Eu vos apresento o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus caminha sobre as águas. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar sozinho, para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir às águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Eu fiz novamente o sinal da cruz sobre a mente, sobre a boca e sobre o coração, para que seja selada em nossas mentes a palavra que entrou, em nossa boca também seja fechada, para que não saia nada que não seja de Deus, que não seja para edificar, e que cele nossos corações também contra as flechas do inimigo, que possam querer nos atingir, que sejam seladas pela palavra de Deus. Bom, vamos lá. Quais ensinamentos que a gente pode tirar desse evangelho para aumentar a nossa confiança em Jesus, já que a série é Jesus, eu confio em vós? O primeiro tópico que vem ao meu coração é o seguinte: se afundamos caminhando para Jesus, não naufragamos, pois seremos resgatados por aquele que é o próprio caminho. Então, percebem que não tem como afundar se a gente está caminhando com Jesus? Jesus é o caminho. Se estamos no caminho, já estamos salvos, já estamos seguros. Então, o afundar só é uma suposta, uma aparência de fracasso. É um fracasso aparente, não é real. Sendo assim, afundar na presença de Jesus nunca será sinônimo de naufragar, né? Ou de se afogar. Pelo contrário, afundar em Jesus é afundar na água viva. Jesus é a água viva que quer nos purificar, que quer nos santificar, que quer nos dar vida nova. Então é muito diferente o local que você vai afundar.
Por onde você caminha? Qual é o seu caminho? Que caminho você está seguindo, né? Então esse é o primeiro item, né, que podemos dizer que para a gente exercitar a nossa confiança em Jesus. Jesus sempre levará em conta a nossa vontade em acertar, em chegar perto dele, em caminhar na sua direção para encontrá-lo. Façamos como Pedro, que mais uma vez acreditou na palavra de Jesus e cumpriu o que ele pediu, né? Pedro, no versículo 29, ele cumpre, ele acredita no que Jesus fala e cumpre. Jesus fala, vem. Está assim, versículo 29. Ele disse-lhe, né, que é Jesus, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Então, Pedro cumpriu o que Jesus lhe pediu, aceitou, acreditou e agiu e fez, né? É assim que a gente tem que exercitar a nossa confiança em Jesus. Toda palavra que Jesus nos dá, a gente já tem que acreditar no Evangelho, independentemente se é o que a gente acha que deveria ser, né? Porque se a gente está contra o Evangelho, é porque a gente ainda está na mentira, no engano. Não é uma coisa feia. Peça a Jesus, que a gente peça a Jesus para nos iluminar, né? A vida de conversão é assim. No começo a gente pensa uma coisa, depois Jesus vai iluminando e mostrando que não é nada daquilo, né? Aí vocês podem falar, mas vou fazer igual Pedro. Pedro afundou, ele começou a afundar, ele teve medo. Ele teve medo, mas ele se arriscou, né? Se a gente nunca a fé é um exercício. São Pedro é a maior prova de que a fé é um exercício. Ele tentou, ele queria acreditar em Jesus, mas a fé dele ainda não estava tão forte, tão madura quanto ela deveria, para seguir até Jesus sem afundar, né? Tudo tem seu momento. E Jesus vê essa luta, esse esforço que você faz todos os dias para ser uma pessoa melhor, para cumprir o que ele diz. Não é porque às vezes você não consegue, você cai, você peca, tendo que se confessar, lógico, que Jesus fica decepcionado com você. Jesus vê muito mais o coração, a sua vontade, a sua intensidade em acertar do que o próprio acerto. Outro item que eu achei muito interessante é o versículo 23 fala, a noite chegou, né? A fé, o que demonstra isso? Que a fé não é ver para crer, é sim crer para ver. À noite a gente não enxerga nada, então a gente precisa ser iluminado por Jesus, né? A fé é crer para ver e não ver para crer. À noite não vemos nada, e mesmo assim Pedro exercitou sua fé e acreditou que Jesus estava ali, ainda que não estivesse lhe vendo. Quantas vezes a gente é tentado a não acreditar que Jesus está na Eucaristia, porque a gente não está vendo a pessoa eu digo assim, né, com braço, perna, igual a gente, né, de Jesus ali. Isso é uma tentação. Então, o exercício de fé, ter certeza, acreditar que Jesus está presente ali, acreditar que Jesus está presente no momento da nossa confissão. Outro item para ajudar a gente a exercitar essa confiança em Jesus. No versículo 24, diz, a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Já longe da terra, o que significa? Que a fé só vai ser realmente exercitada se a gente se afastar das coisas do mundo, a gente continuar presente nas coisas do mundo, dando muito valor às coisas do mundo, dificilmente a gente vai crescer na nossa fé. O vento era contrário, né? Porque quando a gente está longe das coisas da terra, a gente está longe do mundo, nós estamos na contramão do mundo. Então o vento vai ser sempre vai nos ser contrário. Isso é um bom sinal, né? Outro versículo que nos ajuda a exercitar essa confiança em Jesus. Jesus veio aos discípulos, né? Diz no versículo 25.
Então Jesus vem até cada um de vocês, até mim, até vocês, a todo momento. A gente precisa acreditar. Jesus mesmo disse já no Evangelho que estaria conosco por todos os dias, né? Então Jesus nunca é indiferente às nossas tribulações, às nossas provações. Tenha certeza, irmão, irmã, você não está sozinho. Jesus está sempre ao seu lado te consolando. Basta você acreditar. Acredite que você vai conseguir. Ele vai te dar a graça de você sentir a presença dele. Mas é crer para ver, não ver para crer. Outro versículo que nos ajuda também. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quantas vezes a gente está no erro e Jesus acaba sendo uma assombração para a gente, em vez de ser uma bênção, acaba sendo uma assombração, porque a gente está no erro, a gente está tão errado que a gente acha que as coisas da igreja é tudo errado, nos dá medo, nos dá insegurança. Então, se Jesus para você, meu irmão, minha irmã, tem trazido mais insegurança do que paz, significa que você tem que pedir a graça de ser iluminado pela verdade que é Ele, para que seu coração entre em paz, porque você está na mentira, está no erro. Jesus só traz paz. Bom, aí o próximo versículo que me tocou o coração, que também significa que a nossa confiança em Jesus vai ser aumentada se exercitarmos esse versículo, é: Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, né? Então, coragem, irmão e irmã, é Jesus que está falando contigo. Ele usa as pessoas para dar os recados que ele precisa dar. Muitas vezes pessoas, lugares, quantas vezes em grupo de oração, em missa, somos tocados pelas palavras do Padre, do intercessor. É porque Jesus, que conhece o seu coração, está querendo lhe tocar, está querendo lhe chamar para perto dele. Então tenha coragem de se aproximar de Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Outro versículo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Primeiro, Pedro duvidou. Assim, se és tu, né? Então, deixa eu confirmar primeiro se é Jesus ou não. Tem uma certa prudência de Pedro, né? Que assim como no nosso dia a dia, São Paulo já disse, né? Que nós temos 3 vozes dentro do nosso coração. Não dentro do nosso coração, desculpa, falei errado. Nós temos 3 vozes que a gente pode ouvir. A nossa própria voz, a voz de Deus, que é a do Espírito Santo, ou a voz do encardido, como dizia o Padre Léo, né? Que é o inimigo. Então, a gente precisa confirmar também se certas coisas que vêm ao nosso coração são de Deus ou não. Então, Pedro foi até prudente, falando: se é tu mesmo, Jesus, porque se for Jesus, ele vai conseguir caminhar sobre as águas. Então, a gente tem que ter prudência também nas coisas que a gente faz para Deus, as coisas que a gente faz na igreja, nos trabalhos que a gente faz para a igreja, se certificar, né, com o padre, com o confessor, né, sempre muito bom se certificar se aquilo é de Deus ou não. Outro ponto que também vai nos ajudar a confiar mais em Jesus. E Jesus respondeu: vem, Pedro. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Pedro, assim que ele teve certeza que era Jesus, ele obedeceu Jesus. Ele acreditou, ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Então também a gente tem que obedecer às missões, os chamados de Deus em nossa vida. Senão a gente nunca vai aumentar, nunca vai crescer na fé. Se Deus te coloca em algum lugar, na sua família, na sua comunidade, você sempre fica relutante em poder
ajudar a sua família, evangelizar a sua família, evangelizar a sua comunidade, significa que você não está obedecendo à voz de Deus, o que Ele tem querido fazer na sua vida, que sempre será coisa boa, será coisa que vai acrescentar muito a sua vida, a sua alma, e lhe trazer muita paz, amor, alegria, que são os frutos do Espírito Santo, podem ter certeza. Então, é tentação do inimigo colocar empecilhos para que você cumpra a vontade de Deus. É lógico que não somos super-heróis, não dá para fazer tudo, né? Mas, tendo discernimento, vamos seguir em frente. Confie em Jesus que tudo dá certo. Hoje me veio muito ao coração uma frase de Santo Agostinho e foi confirmada no programa Sorrindo para a Vida da Canção Nova, que ele fala assim, entrega-te a Deus. Se Ele te coloca na luta, Ele não te deixará sozinho para que caias. Então repita isso no coração de vocês. Toda vez que Deus te chama, tem um chamado na sua vida ao perdão, ao amor, a largar, deixar de lado a mágoa, o ressentimento, a amar todas as pessoas. É Deus que está te chamando. Entrega-te a Ele, que pode ter certeza que tudo que acontecerá será bênção sobre bênção. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar. Então a gente também nessa caminhada da fé, a gente vai andando. Só que às vezes as dúvidas, as incertezas, o cansaço, a insegurança, tudo começa a querer fazer com que a gente pare. E isso vai nos paralisando, fazendo com que a gente vá afundando. Então, o vento, nesse caso, é tudo que tira o nosso olhar de Jesus. E quando isso acontecer, peça graça, peça lá, só que nem Pedro, chame logo Jesus, Jesus vem me salvar. Olhe para cima, para de olhar para baixo, porque quando a gente está em provações, em tentações, a gente tende a olhar só para baixo. E se a gente olha para baixo, a gente nunca vai ver Deus. Nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Então, Pedro gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Então, Pedro fez, o que Pedro fez de certo? Ele pediu ajuda para quem pode ajudá-lo, né? Eu sempre costumo brincar que a gente tem que parar de murmurar para as outras pessoas sobre os nossos problemas. É bom, todo mundo fala desabafar. Mas com quem? Quem que é o dono dos bois? Eu falo, vai falar com o dono dos bois, conversa com Deus, desabafa com Deus. Porque isso vai ser frutuoso. Porque às vezes a gente também fica falando muito sobre determinado problema, aumenta o problema e vai enraizando ainda mais esse problema na sua vida. Então, converse com o dono dos bois, entregue na mão dele e ó, acabou. Chega de ficar lamuriando, lamentando para as pessoas, né? Que Jesus logo, aqui fala no Evangelho, Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro, que Ele vai estender a mão para ti e te segurar, tenha certeza, mas tem que ter a fé, o vaso da confiança que Jesus diz tanto a Santa Faustina, que aquele vaso você tenha certeza que a graça vai vir, a sua certeza que a graça vai vir é tão grande que você já leva o vaso, fala assim, põe aqui dentro, Jesus, que eu tenho certeza que você vai me dar uma bênção, uma graça tão grande que já estou te dando o vaso. E outro alerta para isso, para quem que a gente tem pedido ajuda? Vamos pedir para o dono dos bois, né? É lógico que Deus coloca pessoas para nos auxiliar aqui na terra, os padres, os intercessores, né, nos grupos de oração, as famílias, mãe, pai, amigos, né? Mas o principal a gente não pode esquecer é conversar com Jesus, com Deus. É Ele que pode modificar tudo em nossa vida. Uma vez eu ouvi uma pregação do ECC, para o ECC, né, os casais do ECC, no qual faço parte, lá da Mini Basílica, o Padre Davis falava, leve a Deus os seus problemas, porque Ele é assistência técnica, foi Ele que te fez, então Ele sabe o que é preciso para te consertar, né? Então se leve a Deus, aquele que pode te consertar, foi Ele que te fez. Então Ele sabe, às vezes, a pecinha que falta para você ser mais alegre, a pecinha que falta para você perdoar,
ou o que ele tem que tirar daquela sujeira que está naquele coração de ódio, de mágoa, certo? E o último item, assim que subiram, o último versículo aqui do Evangelho, assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os discípulos exclamaram, né? Depois de termos tomado ciência da nossa fraqueza, pela luz que é Jesus, que é a verdade, Jesus fala, por que duvidastes, homem ou mulher fraca na fé, né? Ele diz para a gente, por que duvidastes? Depois que a gente é iluminado pela verdade que é Jesus, a consequência, o resultado é sempre proclamarmos o quanto Deus é grande na nossa vida, que Ele é realmente, que Jesus tu és realmente o Filho de Deus, porque Ele nos liberta, Ele nos cura, nos traz vida nova, porque Jesus faz nova todas as coisas. Então, para a gente poder rezar agora, meditar, eu vou colocar uma música do Padre Reginaldo Mazzotti, que chama A Tempestade Vai Passar. Então, eu vou pedindo que cada um de vocês abram os corações de vocês e fechem os olhos. Se entreguem na presença de Jesus que está aqui. Tenha certeza. Creiam para ver. Tragam o vaso de vocês, o vaso da confiança de que não vão terminar esse vídeo sem nenhuma graça. Recolham todas as graças que Jesus quer colocar na vida de cada um de vocês, tendo certeza que Jesus nunca faltará, que a tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante eu andarei. Tribulações você vai vencer com Jesus. As aflições superaremos com Jesus. Por quê? Porque Deus provê e Ele sempre proverá. Desde que tenhamos confiança nele, nos entregamos a Ele, Ele tudo muda. Tempestade vai passar. Vamos fazer como Pedro. Por sobre as ondas, confiante eu andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Assim como Pedro, mesmo que a gente afunde, a gente tem que entrar, começar a caminhar rumo a Jesus e em Jesus, que é o próprio caminho. Porque afundar em Jesus, como eu disse no princípio, é mergulhar na água viva, no Espírito Santo que consola, que liberta, que faz nova todas as coisas. E tenho certeza que neste momento todos estão sentindo leves, assim como eu, e que Jesus está segurando na mão de cada um de vocês. Que assim seja. E não se esqueça, vamos exercitar diariamente a jaculatória. Jesus, eu confio em vós. E quem puder se sentir confortável, se inscreva no canal, divulgue, vamos evangelizar juntos. Não tenham medo, Jesus recompensa os corajosos, porque é Ele mesmo que nos dá coragem. Fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Tchau, tchau. Seja